Boa noite, estamos de volta com mais um RC Vips, o seu estilo de ser. Você já ouviu falar de Sled Dog, um esporte praticado na neve? Pois é, você vai saber mais sobre esse esporte e também conhecer um campeão brasileiro. E mais, cirurgia bariátrica com o Dr. Eduardo Franca, os benefícios do Pilates e a cobertura completa da festa de 15 anos da blogueira de moda Laila Oliveira. Tudo isso e muito mais, agora no seu programa RC Vips, o seu estilo de ser. Uma boa noite a todos. E no quadro Hashtag Vips de hoje, eu conversei com Júlio Casares, campeão de Sled Dog, um esporte na neve, e ele, um campeão brasileiro. Confira. E no quadro Hashtag Vips desta semana, eu converso com um campeão de um esporte, no mínimo inusitado para nós brasileiros. Eu estou falando do Sled Dog, um esporte na neve, mas nós temos um brasileiro aqui que já foi campeão em 2012, lá na Patagônia, na Argentina, e ele vai nos explicar tudinho. Estou falando de Júlio Casares. Um prazer, Júlio, ter você conosco aqui no RC Vips. É um prazer estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite. E eu sou um campeão na neve, que não é nada comum aqui no Brasil, que a gente nunca teve neve, nunca vai ter. Mas assim, eu sempre gostei muito de cães, né? Desde pequeno eu sempre amei cães. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci a raça Malamute do Alasca, que é uma raça que é muito parecida com o Husky siberiano. Eles são muito parecidos, muitas pessoas confundem quando olha para um Malamute e falam, é um Husky siberiano. Mas os Malamutes é uma raça maior, mais forte, que eles são cães muito mais resistentes que o Husky siberiano. E aí quando eu conheci essa raça, eu fiquei apaixonado por eles. São cães super dóceis, super carinhosos, com crianças são muito amáveis. Então é uma raça que foi assim um amor pela primeira vista, né? Que eu olhei para o cão e já me apaixonei. Então, só para o meu telespectador entender, esse esporte é aquele do trenó, que os cães puxam um trenó. Sejam 6, 8, 12, enfim, parece que o máximo são 16 cães puxando esse trenó. Apaixonou pelo cão, mas eu quero saber como é que veio a paixão pelo esporte. Então, aí a partir daí eu comecei a pesquisar sobre a raça e sobre o funcionamento da raça, o que eles gostavam de fazer. E esse cão é um cão de trabalho, né, que eles usavam muito no Alasca para transporte de alimentos. Como nenhum meio de transporte era usado e não conseguia passar pela quantidade de neve que tinha, eles usavam muitos cães para esse transporte. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinham as corridas de sled dog, né? E eu me interessei muito, porque eu gosto muito de esporte, de cães, e eu tentei juntar essas duas coisas em uma só. Então eu comecei a pesquisar e fui para a Patagônia conhecer o esporte de perto, que é o lugar mais perto do Brasil que possui esse esporte, né? Agora, o mais curioso é que ele foi para a Patagônia sozinho, os cães de início ficaram, mas aí houve o convite de levar os cães para treiná-los na Patagônia. Isso mesmo, então eu fui para lá sozinho para conhecer como foi o esporte. E aí eu fiz meus contatos lá com os mushers, que são os competidores desse esporte, e eles acabaram me convidando para uma corrida que ia ter foi em 2012, e a corrida ia ser em breve, ia ser 6 meses depois. E eu fiquei meio assim a princípio, eu falei, vamos ver, vou estudar essa proposta para ver se dá certo. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, comecei a treinar meus cães lá em São Paulo, no interior de São Paulo, em Boituva, e treinava eles com quadriciclo, na estrada de terra, com triciclos. Então eu comecei a fazer uns treinamentos para eles ganharem massa muscular e como eles adoram fazer isso, é como se fosse uma brincadeira para eles, então era muito bacana esse entrosamento que eu tinha com os cães lá. E aí eu recebi esse convite e aí eu fiquei pensando nisso e ele me ligou, mais ou menos uns 4 meses antes da corrida. E aí ele me perguntou, vamos participar? Aí eu fiquei muito animado e acabei indo. Falei, vamos ver o que vai dar, né? E aí eu fui para lá, comecei a treinar eles, acabei ficando 3 meses na Patagônia treinando meus cães. E aí eu falei, eu vou participar como o único brasileiro nesse esporte, nunca teve outro, vamos ver o que vai dar. E aí eu acabei treinando bastante e fui para a corrida e deu tudo certo. A gente fez um treinamento intenso com eles. Eu precisei de um treinamento também bastante forte, porque
Assim, você precisa de bastante resistência durante a corrida para correr. Então você e os cães precisam de um treinamento bem forte antes da corrida. E aí deu tudo certo, eu participei como o único brasileiro nessa corrida. O que ele quer dizer com deu tudo certo é que ele arrebanhou, né, o troféu. Agora, essa história me remete muito àqueles jamaicanos maluquinhos também, que treinavam num trenó, né, para fazer aquela corrida de trenó no gelo. Me perdoem a ignorância, esqueci o nome do esporte. Certamente a sua história é bem comparada com a desses jamaicanos. É verdade, todo mundo quando me pergunta, fala como você começou, e eles sempre comparam com essa história dos jamaicanos, né, porque querendo ou não, tem um histórico similar ao deles, né? E foi uma coisa assim que eu não esperava, ninguém esperava, e quando eu ganhei essa corrida, o pessoal ficou assim chocado, porque um brasileiro que nunca viu neve, nunca teve neve no Brasil, nem os cães, e ganhar aqui, todo mundo ficou muito chocado e feliz também. Eles foram muito receptivos comigo. Eu fiquei super contente de ter ganhado de um esporte que muito bacana lá e muito forte lá. Eles consideram isso lá na neve como um futebol pra gente, por exemplo. Então, foi muito E a bacana. delícia de tudo isso é que foi apenas o começo, né? Eu acho que isso te estimulou, tá te incentivando a correr atrás de novos desafios. Temos novas corridas pela frente? Temos, eu tenho uma corrida agora que eu fui convidado em setembro, porque, na Noruega, é uma corrida maior, o frio lá também é mais intenso, e aí eu tô estudando para ver se eu vou participar dessa corrida, mas é uma corrida bem bacana também, bem conceituada lá, e eu acho que se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou estar participando dessa também. Se Deus quiser, vai trazer pra gente, né, mais um reconhecimento, mais uma medalha, mais um troféu. Prazer conversar contigo. A gente está aí ao longo da entrevista vendo um pouco das imagens, conhecendo os seus cães. Quadro #VIPs vai ficando por aqui, mas a gente volta sempre conversando com um VIP, sempre conversando com alguém que tem realmente histórias belíssimas para nos contar. Grande beijo, até a próxima! E no próximo bloco, informações super importantes sobre cirurgia bariátrica e também os benefícios do Pilates. É só um minuto.